E se uma decisão simples tivesse mudado completamente a sua vida? E se você pudesse ver como tudo teria sido diferente? Isso é um pouco da história, da reflexão que nós temos no livro Duas Vidas, de Fábien Toumé. Eu terminei de ler esse livro momentos atrás, Duas Vidas. Ele é estilo quadrinhos, de um quadrinista chamado Fábien Toumé, e ele trabalha reflexões muito profundas em formato de quadrinho, trazido pela editora Nemo, no Brasil. Esse livro ele foi publicado em 2017. Fábien era um engenheiro e nos seus quadrinhos ele geralmente traz personagens que passam por aquele momento de ruptura, aquele momento onde transforma a vida, onde tem a virada de chave. E trazida para o Brasil em 2019, pela editora Nemo. Características do Fábien, em especial no livro Duas Vidas, ele tem foco em histórias reais ou inspiradas na vida, narrativas sobre emoções, escolhas e relações humanas, o estilo de desenho simples, mas muito expressivo, e traz temas como família, propósito. Eu pessoalmente não sou muito fã de quadrinhos, mas esse eu recebi a recomendação de um amigo que falou, olha, maravilhoso. E eu li e eu não me arrependo, eu vou pesquisar mais livros dele, porque foi uma leitura extremamente leve de problemas complicados. Assim, enquanto eu estava fazendo a leitura, eu fui identificando que estava próximo do final, eu parava a leitura simplesmente para não ficar órfão daquele livro, desse livro. Então é o tipo de livro que prende, que emociona, que ao mesmo tempo traz momentos em que a gente fala, não acredito. E eu não vou trazer spoilers aqui complicados que possam prejudicar a experiência do livro, mas esse livro traz a história de Balduin, que é uma pessoa normal, que trabalha, que vai para sua casa, que tem as suas contas, em que acontece um evento na vida dele que ele precisa tomar uma atitude, precisa tomar uma decisão. E essa decisão é o que transforma completamente a vida dele. E essa transformação faz com que nós consigamos observar na vida de Balduin duas opções. Ele consegue ter duas versões da sua própria vida. E ele entende que nenhuma das duas é perfeita. Esse livro trata da rotina, então, de Baldini, e ela é muito semelhante às nossas, de trabalho, de termos a nossa rotina, de irmos para casa. E o autor traz exatamente esse tipo de reflexão, para que a gente se identifique, para que a gente se encaixe na proposta do livro. E ele fala exatamente sobre essas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia. E essas escolhas que muitas vezes a gente faz e nem percebe que faz. Porque eu acredito que lá no fundo, todos nós já passamos por momentos de reflexão que se a gente tivesse tomado uma decisão diferente, a nossa vida poderia estar completamente diferente. E se eu tivesse escolhido esse caminho? E se eu tivesse seguido aquela profissão? E se eu tivesse falado sim para aquela pessoa? São questionamentos que muitas vezes a gente faz. E se eu tivesse agido de uma forma? Se eu tivesse agido de outra? Que desenrolar da nossa vida, aonde nós poderíamos ter ido com as consequências daquela escolha? Porque a gente sempre vive buscando a melhor decisão possível. Só que cada escolha nossa tem a sua renúncia. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, por favor, deixa um like aí no vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se você quiser conhecer esse livro, o que eu recomendo fortemente, porque é uma leitura muito boa, na descrição do vídeo tem um link que vai lá para a Amazon. Comprando por lá, você acaba ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Então esse livro, ele traz uma reflexão muito boa. Conta a história de Balduin, traz alguns outros personagens, como seu irmão Luke, traz o relacionamento dele com esse irmão, que apesar deles terem crescido na mesma casa, eles têm personalidades completamente diferentes. E como que elas se agregam, assim como o relacionamento com os seus pais, com os seus amigos. Toda a história, toda essa construção, ela é muito rica desses detalhes que muitas vezes a gente se encaixa, que a gente se identifica e faz questionamentos que a gente olha pra gente muitas vezes e pensa, por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? E esse livro não é sobre mudar passado.
é sobre a gente aceitar as escolhas que a gente faz e, ao mesmo tempo, seguir em frente com elas. E como o Balduino ele tem uma vida bem ok, digamos assim, pelo fato dele ter a rotina, de fato dele ter um bom trabalho, não é o tipo de coisa que ele realmente queria. Não era algo que ele aspirava. Então, ele se sente muitas vezes preso a essa rotina, porque não era uma vida satisfatória. Ele nunca tinha pensado em ser dessa forma. Então, na prática, ele vivia como se estivesse num eterno piloto automático, enquanto seu irmão Luke vive de uma forma completamente oposta, aventureiro, viajando pelo mundo e aproveitando a vida com muito mais intensidade. E só mais um ponto, a vida de Balduin muda quando existe determinado acontecimento que faz ele repensar a vida dele. E a partir desse acontecimento, ele começa a tomar outras atitudes, começa a ter mais ação em sua vida. Não só física, mas como emocional e existencial. Algumas perspectivas que esse livro traz podem ser como recomeços, escolhas da vida, como a nossa vida ela tem início, meio e fim. Então muitos de nós vivemos sem saber que a nossa vida vai acabar. Por mais que seja uma coisa óbvia, muitos de nós não pensamos, quando nós estamos no ócio, que essa nossa vida ela vai acabar um dia. Relações familiares e sonhos esquecidos, muitas vezes. Aqui no Além da Leitura, a ideia é sempre essa. Refletirmos quando o livro se fecha. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.